Olá. O colapso político e econômico da Venezuela levou à maior crise migratória da história recente da América do Sul. No Brasil, o estado de Roraima é o mais afetado por causa da fronteira. Para analisar os impactos desse problema e os caminhos a seguir, convidamos o senador Chico Rodrigues, representante daquele estado. Senador, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse tema problemático. Pois é, muito obrigado à TV Senado. Gostaria de dizer que esse é um assunto recorrente nos dias atuais no Brasil e, consequentemente, com um reflexo muito grande no estado de Roraima, no nosso estado de Roraima. Sim. E por isso é que estamos aqui para falarmos desse tema, que é um tema recorrente, como já disse, importante para as providências que devem ser tomadas pelo governo federal, porque o que é possível já foi iniciado. Agora, aquilo que está nos porões das dificuldades, aí sim, a partir de agora, temos que ter uma ação extremamente coordenada do governo federal para definitivamente dar um certo conforto e tranquilidade à população de Roraima. Sim. Senador, nós temos aqui um mapinha que eu gostaria de apresentar logo agora no início da entrevista, para a gente já ter uma ideia da região que nós estamos falando, né? Na verdade, esse mapa tem uma imprecisão ali, aquele tamanho, aquela distância de 2.199 quilômetros, corresponde a toda a fronteira do estado de Roraima, né, que pega a Venezuela e a Guiana, aqui ao lado. A parte mesmo de Roraima com Venezuela é cerca de 1.000 quilômetros, aproximadamente. Né? Exatamente. Como vocês veem no mapa, obviamente a localização geopolítica e geoestratégica de Roraima ela é importantíssima, porque nós somos o país mais setentrional do Brasil. Praticamente nós estamos com 2/3 do território do estado no hemisfério norte. Né? E, lógico, a fronteira, como ali vocês veem, naquele contorno, né, tem uma fronteira de 1.100 quilômetros, mais ou menos, com a Venezuela e 1.000 quilômetros com a República Cooperativista da Guiana. Né? Então, essa localização ela é muito importante e tem um dado que eu gostaria de dizer que ele tem que ser levado em consideração, é que, em função de não haver relações diplomáticas entre a Venezuela e a Guiana, vocês vejam que ali tem a faixa de fronteira também, mas eles não migram para a Guiana. Eles migram ou para a Colômbia Sim. ou para o Brasil, via Boa Vista, via o estado de Roraima. A Colômbia tem o maior impacto, talvez por causa da língua, os costumes mais próximos, né? E também por causa da selva aqui, que boa parte dessa fronteira com Roraima é ocupada pela selva e fica meio que intransponível para os venezuelanos, né? Só ali aquela região mais próxima a Pacaraima que é mais acessível. Essa observação ela é muito própria e oportuna, porque nós temos praticamente apenas uma entrada da Venezuela para o estado de Roraima, para o Brasil, consequentemente, que é ali através de Pacaraima, né, na parte norte do estado. Do lado brasileiro é Pacaraima e do lado venezuelano é Santa Helena de Uairém. Então, a partir daí, as levas e levas e levas de refugiados venezuelanos vão ocupando o nosso estado como caminho único, aquele, na verdade, entre Pacaraima, Boa Vista e, obviamente, a partir daí, criando os vários problemas que nós temos vivido, que a população tem vivido nos últimos 3 anos. Né? Só para vocês terem uma ideia, segundo o relatório da Polícia Federal, cresceu somente esse ano a entrada de venezuelanos no território brasileiro, consequentemente, no nosso estado de Roraima, em torno de 270%. É lógico que é compreensível pela crise interna, política, social, econômica, porque passa a Venezuela. Agora, quem está, na verdade, pagando a conta é principalmente o estado de Roraima, porque, segundo dados também da própria Polícia Federal, já entraram em torno de 240 mil venezuelanos, aqueles que vão em um processo de ida e volta, porque a maioria deles vem para o Brasil, vem para Roraima, e lá eles arrumam um emprego para voltar e ter dinheiro para comprar um alimento, um medicamento, etc, etc. Mas, mesmo assim, tem um dado que a gente tem que levar em consideração. A Operação Acolhida, que é uma operação do governo federal na fronteira e que ela se expande na capital
para poder abrigar esses venezuelanos, ela tem conseguido apenas 15% a 17% de abrigamento para aqueles refugiados. Sim. Né? Essa operação está em curso desde o ano passado, fevereiro de 2018, mas ela, além do acolhimento dos venezuelanos, ela prevê também a interiorização deles, encaminhamento para outros estados. Né? Nós temos até cenas aí lá do acolhimento, né, da operação acolhida, o senhor visitou. Aí exatamente a fronteira, né, do Brasil com a Venezuela, né, a localidade de Santa Helena de Oirém. Aqui nós vemos, na verdade, a operação já em Boa Vista, em uma das áreas de acolhimento, e aí a seleção desses venezuelanos que vão sendo interiorizados. Agora, eu diria que a operação acolhida já fez o seu papel. Ela não tem conseguido mais dar conta de tanta gente? Não tem condições, porque a entrada dos venezuelanos é muito maior do que a capacidade, primeiro, de abrigamento e, segundo, de permanência no Estado. O Estado, na verdade, vive um caos total em relação à saúde, em relação à educação, porque existem milhares de crianças venezuelanas. Veja, em Boa Vista, outro dado importante da Polícia Federal, em torno de 48 mil pessoas vivem em Boa Vista hoje, de todas as formas. Com trabalho, sem trabalho, muitos cometendo delitos, e todos eles, obviamente, buscando os serviços essenciais, como saúde, segurança, educação, etc. Só para se ter ideia, o Brasil, ter uma ideia, nasce em média 1.200 crianças no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. 50% dessas crianças, aproximadamente 600 crianças, nascem por mês e são de origem venezuelana. Então, você vê a saturação do espaço, né, nessas áreas de assistência, né, a população roraimense, a população brasileira. Né? Então, isso aí é muito grave, porque nós sabemos que, apesar do governo federal já ter investido mais de 500 milhões de reais nessa operação, eu diria que particularmente, tem que haver uma remodelação dessas operações. E, aliás, o nome Operação Acolhida é para ficarem, para abrigar, para cuidar, já está saturado. A partir de agora deveria ser Operação Passagem, para que todos eles, ou a grande maioria que não tenha vínculo familiar, que não tenha alguma relação de trabalho, etc., eles vão sendo distribuídos para o Brasil, né, para os estados mais populosos. Eu ia perguntar dos outros estados, como tem sido o diálogo com os outros estados, talvez do governo de Roraima e também do governo federal, que coordena tudo isso. Pois é, o governo do estado tem feito a sua parte, mas como a coordenação da Operação Acolhida é do Exército, e realmente nós temos tido bons resultados, mas lentos, muito lentos em termos de interiorização. Nós queremos, isso aí foi colocado em uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro, uma remodelagem da operação, porque os indicadores de tendência é que essa entrada no Brasil de venezuelanos vai continuar aumentando ainda mais, em função da crise. Né? Não tem como mitigar a crise venezuelana de forma interna no seu país. Aí é problema da Venezuela. Agora, nós temos que nos preocupar, sim, com a população brasileira e com a população roraima, que está pagando um preço caríssimo, né? Caríssimo. Então, nós estamos envidando todos os esforços, temos participado de reuniões, né, na própria Operação Acolhida, lá na Brigada Militar, onde está o comando e controle. Tem a participação de ONGs também, que ajudam. Muitas ONGs, mas veja só, eu entendo que, como é um problema humanitário, a própria ONU está deixando muito a desejar. A Organização das Nações Unidas tem esse papel. A Acnur, que é um dos braços operacionais para a migração da ONU, também é um trabalho lento de interiorização. E nós, na verdade, estamos cobrando, porque vocês não imaginam o caos que se transformou o estado de Roraima, e principalmente a capital. Eu diria até por uma questão de justiça, que depois que a Operação Acolhida iniciou de uma forma mais coordenada, e aí são 11 abrigos, começou realmente a tirar aquele contingente incontrolável de venezuelanos, coitados, passando toda sorte de dificuldade, igual
animais, todos jogados pelas ruas, pelas praças, pelas marquises, crianças, jovens, adolescentes, velhos, porque era incontrolável. O transporte deles para outros estados é feito por aviões da FAB ou companhias também colaboram com isso? Na verdade, concluindo o meu raciocínio, eu queria dizer para você o seguinte, que essa operação ela tem essa característica, né, e mostrou que quando começaram a organizar os abrigos, né, eles realmente foram sendo retirados das ruas, etc., mas uma semana depois você já começa a ver os focos de aglomeração, porque a operação só não dá conta, né? Então, eu diria que você se reporta aí no caso de como a operação está se mantendo. Para fluir para os outros estados, né? Você tem colaboração também de companhias aéreas, até hoje, segundo os levantamentos reais que nós temos, que foram interiorizados em torno de 12 mil. Ora, se a capital tem 48 mil praticamente venezuelanos, imagine o caos para uma população de apenas 380 mil habitantes na capital, né? Então, isso representa mais de 10% da população que em menos de 2 anos, na verdade, vieram competir com os serviços essenciais, como já disse, saúde, educação, segurança e tal. Agora, essa saída, tem algumas pessoas com iniciativa pessoal, tem ONGs, tem igrejas, etc., que estão procurando fazer essa interiorização, mas volto a dizer, extremamente lenta. E pelos dados que nós temos da ONU, é que em 2020 aumentará mais ainda, porque se não mitigar, não tiver uma forma política, uma forma de um acordo interno, ou, sei lá, de organismos multilaterais como a ONU, a OEA, etc., com a Venezuela, realmente o problema vai se acirrar mais ainda. Então, eles saem de avião, eu sugeri até que eles saíssem de ônibus, de avião, de barco, né, para Manaus, e de Manaus fossem distribuídos para o país, porque é uma forma também humanitária de acomodá-los trabalhando, tendo dignidade, etc. E lá eles vivem, imagine o que é um abrigo com 1.200, 1.300 pessoas, né? Um olhando para a cara do outro o dia todo, sem fazer nada, sem perspectiva, né? E ali são pais de família, mães de famílias, que têm um sonho que nem todos nós temos. Sim. Agora, gostaria muito, estou trabalhando muito firme para que haja uma decisão logo do governo federal, no sentido de fazer com que essa migração, ela, na verdade, que essa interiorização, ela seja realmente acelerada. Sim. Porque somente assim a gente vai descomprimir a pressão que está sobre a população de Boa Vista e de Roraima como um todo. Existe alguma possibilidade de encaminhamento para outros países também? Em vez de apenas para os estados brasileiros, ou alguns países que não estão ali na fronteira, porque como o senhor falou no início, Colômbia é o mais afetado. Né? Isso. No caso específico, muitos daqueles que vêm com alguns meios financeiros, eles naturalmente, em função principalmente da língua, eles se deslocam para o Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, tem um contingente muito grande que por Roraima passaram, apesar das fronteiras serem distantes, mas eles vão pelo Brasil e aí vão para encontrando abrigo nesses países, né? Então, eu tenho certeza que esse trabalho mais coordenado da operação, do governo, do Ministério da Cidadania, da ONU, da OEA, etc., e das ONGs, a gente pode realmente acelerar esse processo de interiorização da maioria dos venezuelanos que estão no nosso estado. Sim. O senhor citou ainda agora a Acnur, que é uma agência da ONU para refugiados. Eles recentemente divulgaram um levantamento sobre refugiados no Brasil, mas não incluíram os venezuelanos, que eles não consideram refugiados porque não pediram refúgio, tem um critério lá que eles excluíram. E nessa pesquisa eles mostram que a grande maioria dos refugiados no Brasil tem iniciativa econômica, pretendem abrir um próprio negócio, uma coisa assim. Isso se verifica também nos venezuelanos ou diante da crise deles, eles nem têm mais essa iniciativa de tentar abrir um próprio negócio? Olha, a grande esmagadora maioria não tem nem o que comer e são já tangidos pela fome, pela falta de medicamentos, pela assistência médica hospitalar, etc. Então, acho que esses dados da Acnur, como você está se referindo, eles são os dados que não sei bem qual a linha científica com que eles elaboraram esses relatórios, mas o certo é
é que quem vive hoje no nosso estado, quem vai à fronteira, que nem nós vamos sempre à fronteira acompanhar, conversar e sentir o dilema com que nós estamos vivendo, é quem, obviamente, pode confirmar, comprovar e cobrar a autorização a decisão das autoridades brasileiras. Então, eu diria que hoje esses venezuelanos, eles, eu talvez arriscaria dizer que mais de 90% desses venezuelanos que chegam no nosso estado, eles chegam numa condição de absoluto abandono e desespero. Então, realmente tem que haver essa conjunção de fatores com órgãos envolvidos, tanto a nível nacional quanto principalmente dos organismos multilaterais, para que possamos, na verdade, resolver essa questão que está se agravando cada dia mais no nosso estado. O estado de Roraima, por causa da localização, ele tem algumas peculiaridades, como o caso da rede elétrica, que ele não é suprido pelo sistema brasileiro de energia. Como que essa chegada toda impacta nisso? O senhor citou já problemas da educação, saúde, segurança. O atendimento disso também sobrecarrega? Olha, na verdade, nem tanto, porque eles estão nos abrigos, os abrigos já têm energia elétrica, etc. Agora, claro que você tocou num ponto aí importantíssimo e que será motivo de outros programas que faremos aqui na TV Senado, mostrar exatamente o isolamento do nosso estado em relação à energia. Por quê? Porque nós tínhamos a rede de energia de Guri, da hidroelétrica de Guri na Venezuela, que abastecia o estado de Roraima. Com a crise da Venezuela, com o sucateamento das turbinas na usina lá de Guri, e outros fatores de ordem política também, né, a Venezuela cortou o fornecimento. Então, hoje, o que existe é a geração de energia termoelétrica que não supre a necessidade. E só para vocês terem ideia, o governo federal gasta, através da Eletrobras, em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Vou repetir, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano com óleo diesel para manter essas 3 usinas que estão instaladas no nosso estado. Obviamente que o presidente Bolsonaro já tomou a decisão, já é uma política de Estado, não é mais nem de governo, porque foi reunido o Conselho de Defesa, no sentido de que nós tivéssemos a passagem dessa energia de Guri, essa energia de Tucuruí, que abastece também Manaus, até a nossa capital e distribuindo para o Estado. Está em fase de tratativas, né? Está a questão ainda ambiental na passagem dos índios Vaimiris a Troaris, os acordos estão sendo feitos, mas eu tenho a esperança e estamos trabalhando isso de uma forma também permanente, tanto com o presidente da República quanto com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que nós tenhamos esse ano ainda o início das obras do Leão de Tucuruí para, no máximo em 2 anos, abastecer de uma forma definitiva o estado de Roraima com energia elétrica. Sim. Durante um período desse ano, o governo Maduro fechou a fronteira com o Brasil, reabriu parece que em maio. Esse período diminuiu um pouco a chegada de venezuelanos a Roraima ou não influencia porque eles vêm de forma ilegal? Olha, na verdade, você tocou num ponto também muito interessante, que quando houve um acirramento da crise por disputa política interna na Venezuela entre o presidente Nicolás Maduro e o presidente autoproclamado Juan Guaidó, lógico que a fronteira ficou fechada mais de 1 mês. Então, diminui um pouco, mas eles encontravam vias alternativas pela floresta, pelos rios, né, para entrarem ao Brasil. Eles estavam desesperados, com fome, com problema de saúde, etc, etc. Mas não tanto quanto agora, porque a fronteira está aberta novamente, voltou à normalidade em termos de abertura de fronteira, mas em termos de contenção de entrada, não. Pelo contrário, facilitou mais ainda a entrada dos venezuelanos. E, infelizmente, nós não temos condições de abrigá-los a todos, né, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma que venham acomodados e venham resolver, pelo menos temporariamente, né, a sua acomodação aqui no Brasil. Portanto, esse é um fator recorrente, essa é uma questão que eu diria até de segurança nacional, porque nós não sabemos de uma hora para outra o que é que pode acontecer em termos de conflitos dentro da Venezuela, e a rota de fuga deles ou pela Colômbia, né, ao noroeste da Venezuela, ou
por Roraima, através de Pacaraima e Boa Vista, pelo sul da Venezuela. Né? Então, isso aí é preocupante. Os estrategistas militares estão estudando realmente essas possibilidades e nós queremos apenas que essas soluções sejam dadas com absoluta urgência. Agora, eu não poderia encerrar sem, mais uma vez, dizer que a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Clube de Lima, o Grupo de Lima, possa definitivamente se debruçar sobre essa questão dos imigrantes em relação ao Estado de Roraima e ao Brasil. Porque o Estado não suporta mais. Virou, como você falou no início do programa, praticamente foi a maior ocorrência de refugiados, né, na América Latina, sei lá, nos últimos 100 anos. Né? E aí, Roraima, mais uma vez, não pode pagar essa conta. Sim. O senhor falou agora na possibilidade de ter um colapso até mais violento dos governos por causa da crise interna política. Mas tanto o Guaidó e o Maduro têm representantes que estão negociando na Noruega. O senhor acredita que uma saída pacífica para essa crise, que esse impasse que já se arrasta há um bom tempo, vai resolver em quanto tempo o problema da migração para cá? Olha, na verdade... Se conseguirem chegar a um acordo... Primeiro que o Guaidó, na verdade, está, entre aspas, governando como presidente autoproclamado, creditado por vários países, inclusive o Brasil. Né? Era o presidente do Congresso, né, da Venezuela e, né, assumiu, né, autoproclamado essa função de presidente da Venezuela. Agora, o presidente Maduro, Nicolás Maduro, ele continua insistindo na sua tese de que ele foi eleito. Né? Então, aí a discussão vai lá para a Noruega. Já desmancharam a tal da negociação, porque realmente, por uma questão de insistência, e aí é onde entram as grandes potências, os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, a China, o Irã, um grupo apoia o Guaidó, o outro grupo apoia, na verdade, o Nicolás Maduro. Então, até quando? Né? E, enquanto isso, os venezuelanos continuam entrando e causando, muitas vezes, pânico à nossa população. Veja bem, em nenhum momento nós queríamos deixar aqui na mente da população brasileira de que nós não vemos o lado humanitário dos venezuelanos, que, tangidos pela sorte, pelo problema crítico interno do país, pela questão de poder, que todo mundo sabe que é essa grande questão entre o Guaidó e o Maduro, possa, na verdade, tirar de nós aquele sentimento humanitário que todos nós temos, nós de Roraima e nós do Brasil. Agora, o que nós queremos é que seja encontrada uma solução para que nós não fiquemos no meio dessa guerra pagando a conta. Porque é uma situação emergencial. Então, o que o senhor veria, quem precisa se mobilizar mais para conseguir diminuir essa crise em Roraima, do atendimento, da saúde, educação? A ONU, o governo já tem feito, o senhor disse, o máximo que consegue, os outros estados, outros países, como que uma solução possível, não para resolver a crise, mas pelo menos para não deixar isso piorar do jeito que está lá? Olha, veja bem... Para os joraimenses. Pois na verdade, assim, para você ter ideia, em torno de 3 mil crianças venezuelanas já estão nas escolas públicas do governo estadual e quase 4 mil no governo da Prefeitura de Boa Vista, que também não tem condições, nós temos que reconhecer, não tem condições de dar um bom atendimento, tanto para eles quanto principalmente para os brasileiros, porque é uma competição agora. Você tinha condições de atender 600 partos por mês no hospital materno-infantil, agora duplicou. Então, veja, o governo do Estado também não tem como conseguir recursos para alimento, conseguir para segurança, etc. Inclusive, também nós temos que reconhecer da crise que o país vem vivendo, com escassez de recursos, etc. Né? Então, ora, essa é uma questão fundamentalmente dos órgãos multilaterais. ONU, as ONGs que participam em todos esses eventos em qualquer lugar do mundo e da OEA.
né? Claro que nós queremos que a diplomacia brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, através de negociações com esses órgãos, possam encontrar realmente um caminho de apoiamento, né? Porque eu acho, né, resumindo a sua pergunta, eu diria que a solução hoje, né, seria o mais rápido possível fazer a interiorização desses venezuelanos, que, por exemplo, o que representa, sei lá, 5 mil venezuelanos para São Paulo? São Paulo tem 40 milhões de habitantes, Roraima tem 500 mil habitantes. Minas Gerais tem 30 milhões de habitantes, o que representa mais 5 mil venezuelanos que vão trabalhar, vão procurar emprego, vão procurar realmente alguma atividade. Não fica, né, tão desigual quanto em Roraima. Exatamente. E aí é uma questão de dividir o pão. Nós queremos dividir o pão com o Brasil inteiro. Eles possam nos ajudar, eles possam ajudar o Brasil, não é apenas Roraima, ajudar o Brasil a descomprimir essa pressão em um Estado que é um Estado geopoliticamente importante, mas que não tem realmente a estrutura para suportar essa migração tão grande como tem sido nos últimos 2 anos. Tá certo, senador. Parabéns por esse trabalho, esse alerta ao Brasil sobre essa crise e esse trabalho que o senhor tem participado lá para tentar resolver diminuir pelo menos essa crise lá. E muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas muito obrigado por Eu que agradeço e vamos torcer para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Ganha o Brasil e ganha o nosso estado de Roraima. Correto. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 2211, de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.